Muito bem. Chegamos aí então ao final do nosso projeto da carta de cobrança utilizando o VBA do Excel, interagindo com o VBA do Word também. Espero que você tenha entendido os conceitos. Antes de terminarmos, vamos dar aquela refinada no nosso tratamento de erros para a carta. Veja só, vou abrir o nosso projeto novamente. Todo esse material, como eu falei para vocês, vai estar disponível para download aqui nessa mesma área restrita do curso. Então você vai ter o banco de dados para teste, você vai ter a planilha final já, com toda a codificação, o que nós acabamos de fazer. Faça as adaptações que você deseja à sua planilha. Não vou perder tempo fazendo aquela super formatação de menus, porque isso realmente não é o foco. Eu gosto muito de trabalhar com os dados da forma bem analítica possível, a forma mais simples possível, para que ele se torne funcional e o usuário tenha menos intervenção, né, tenha que fazer menos intervenção possível com o material. Então vamos lá, abrindo aqui o nosso código novamente, Alt F11 para o VBA, abrindo o menu. Nesse código agora para a geração das cartas utilizando o banco de dados, nós vamos colocar mais dois tratamentos de erros específicos aqui para a nossa planilha. Veja só, quando nós colocamos aqui os nossos dados e eu fiz a abertura da minha conexão com o banco, se houver um erro na conexão com o banco, eu quero que seja um erro diferente, uma mensagem de erro diferente para o usuário. Então, ao invés de colocar esse exit point aqui antes da abertura do banco de dados, eu vou transferir esse exit point para depois da abertura do record set. Você já vai entender o porquê. Quando eu tentar fazer a abertura do banco de dados, se houver um erro, então eu quero que ele vá para uma mensagem específica de erro de abertura do banco. Então, error, go to, err banco. Então, o meu atributo, né, o meu ponteiro ERR banco vai ser seu ponto de saída quando houver erros na conexão do banco de dados. Então eu vou até a parte final do código, pressionando Ctrl setinha para baixo, vou subir um pouco, e agora vou colocar aqui esse ERR banco, dois pontos. A partir desse ponto, então, nós vamos fazer o ponto de saída para o banco. Vamos dar um bip e vamos colocar aqui no message box, houve um erro na abertura do banco de dados. Outro item interessante que eu gosto, veja só, eu vou colocar aqui um CHR13 para pular uma linha, vou pular mais uma linha e vou concatenar com uma variável de ambiente chamado error cifrão. Ela exibe a mensagem de erro que está direcionando, que teve de problemas nesse caso na abertura do banco de dados. E aí eu vou colocar aqui uma vírgula, VB critical, para que ele mostre uma exclamação, ou seja, é um erro sério. Nesse caso, eu vou mostrar então aqui uma mensagem de novo, frmenu.lbl_status.caption igual a nada, para limpar a nossa barrinha de status, e vou voltar para o resume e sair. Lá no resume e sair, o que ele vai tentar fazer? Ele vai fechar o Word, ele vai fechar o documento, ele vai então voltar vai tentar fechar todas as conexões de forma automática. Só que como nós não temos ainda feito a abertura do meu banco de dados, eu não preciso me preocupar que ele vai conseguir fechar sem problemas. Aqui, inclusive, nesse nosso código de sair, faltou fechar aí as conexões com o banco. Como nós adotamos esse código de saída lá do anterior, nós vamos incrementar esse código aqui também. Então eu vou colocar aqui um rs.close e um mdb.close para que ele faça o fechamento da conexão do record set ou do banco se elas estiverem abertas. O onError resume next vai fazer com que essa linha pule se isso retornar algum erro. Então agora, como a minha mensagem específica do banco está avisando que não conseguiu fazer a abertura, eu tenho então já um ponto de saída com segurança para a tentativa de abertura. Da mesma forma, veja só, eu vou voltar aqui para a tentativa de abertura do banco. onError, goTo 0. Isso faz com que esse tratamento de erro seja desligado. Então, a partir desta linha aqui, já não existe mais um desvio do tratamento de erro. Eu vou colocar simplesmente alimentando uma variável do SQL, então isso com certeza não vai dar problema. E agora eu vou criar outro ponto de saída para a abertura do record set. Uma coisa é abrir o banco, outra coisa é abrir o record set. Então, onError, goTo, err, lá eu coloquei banco, então aqui eu vou colocar record set. Record set. Perfeito. Então, lá para o final de novo, Ctrl setinha, vamos criar o nosso ponto de saída do record set. err, record set, dois pontos. Bip para avisar o usuário. Message box,
não foi possível trazer os dados ou consultar os dados. Consultar os dados. Verifique. Vamos concatenar novamente com dois CHRs aqui de 13. Concatenado com CHR de 13. Vamos concatenar também com a nossa variável error cifrão e outro VB critical. Aqui eu coloquei o caractere de emenda, eu comecei errado. Perfeito. Novamente frm-menu.lblstatus.caption igual a nada e um resume para sair, onde ele vai voltar lá para o código na parte superior, o meu ponto de saída anterior, vai fechar todas as conexões, vai fechar o Word e vai voltar ao estágio original. Então perceba que nós podemos trabalhar dessa forma. Agora, com a minha abertura do record set, se nós entrarmos aqui novamente na linha, ele vai tentar fazer a abertura do record set depois dessa linha do onError. Na sequência, ao invés de dar um onError goTo0, eu vou dar um onError goToExitPoint. Com isso, eu estou fazendo com que o meu tratamento de erros volte a apresentar desse ponto em diante um ponto de saída lá no exit point. Lá no nosso ponto de saída também eu vou colocar um onError. Depois lá no final, antes dele encerrar a sub, onError goTo0 para que essa rotina, esse onError não afete outras rotinas que vão executar na sequência. Então vamos depurar o código, veja que nenhum erro deu. Vou forçar aqui um erro no meu record set. Então, para forçar um erro, vamos primeiro forçar um erro no conector. Ao invés de colocar aqui, eu vou mudar o nome do meu banco de dados para modelo e 4 letras X. Ele não vai encontrar. Então, se eu vier agora e executar o meu código, observe, F3, gera cartas. Ele está iniciando o Word, como todo aquele nosso tratamento que nós estamos fazendo, e assim que ele tentar fazer a abertura do meu banco de dados, ele vai retornar um erro, veja só. Demora um pouquinho. Prontinho. A minha mensagem de erro é, houve um erro na abertura do banco de dados, lembra que eu cadastrei? E na sequência, aquela variável error$ retorna o erro. Então não foi possível encontrar o arquivo. Eu sei que houve uma falha e eu sei exatamente o motivo agora utilizando aquela variável error$. Vou dar um OK. Ele foi para o exit point, fechou o Word, fechou as minhas conexões, então não tem nada pendurado na memória do meu processamento. Eu posso voltar lá para o meu código VBA e se nós fizermos agora o ajuste do caminho, esse procedimento vai passar certinho. Mas, lá durante o processo de geração, eu posso ter um erro no meu record set. Então eu vou mudar o meu SQL, eu vou trocar o nome da tabela débitos para débitos 3x, e como essa tabela não existe, ele vai retornar um erro também. Então, F3, gera cartas. Todo o procedimento vai ser feito novamente, vai ser feito da mesma forma. Então ele vai tentar gerar a carta, conectou com o banco, mas ele não conseguiu abrir os dados. Veja só, não foi possível consultar os dados. Verifique. O mecanismo do banco de dados Microsoft Get não encontrou a tabela de entrada, ou a tabela TB débitos XXX. Percebeu então a diferença? Como você pode tornar mais amigável o seu processo? Novamente, ele buscou o exit point, foi lá para o meu ponto de saída, fechou o Word, fechou todas as conexões que eu tinha com o banco aberto, matou todas as minhas variáveis de objeto e a planilha não vai deixar nada pendurado para o próximo processamento. Vou salvar. Então perceba que você pode melhorar bastante aí a forma com que o usuário vai utilizar a sua planilha de forma amigável ou de uma forma mais difícil se você não fizer esses tratamentos de erro para ele. E é claro, quando você está trabalhando com esse tipo de solução, é muito comum o usuário acabar te ligando para dar suporte. E esse suporte acaba ficando muito caro e dispendioso de tempo. Quando você fecha todas as portas para os erros, então fica mais fácil para o usuário conseguir aí, utilizar aí a sua material e de uma forma sem interromper seus trabalhos. Pois bem, se você notou que faltou alguma coisa, se você quer que complemente este projeto, deixe suas mensagens no fórum, do grupo de discussão aí, do próprio projeto. Se você tiver alguma dúvida com relação a estas aulas, utilize o fórum deste treinamento. No fórum eu vou tirar as dúvidas para você. Esse é um curso que não vai ficar disponível lá no nosso canal, no meu canal no YouTube. Esse projeto foi todo feito exclusivamente para o meu portal de vídeos. E no final, quando você terminar esta aula especificamente, você já vai poder fazer o download do seu certificado também de participação.
Espero que tenha gostado. Não esqueça de dar o feedback desse treinamento. Avalie, veja, deixe nas suas observações lá no fórum o que você achou dele, o que pode ser melhorado e o que você gostaria de ver aí em projetos futuros. E, mais uma vez, faço o convite. Acesse o meu portal de vídeos, esse que você acabou de acessar. Lá tem uma parte de contatos, onde você vai poder mandar mensagens diretamente para mim com sugestões. Então não esqueça, meu site é o trovato.cursoeduca.pro/home. E aqui no meu portal, você tem lá na parte de baixo da tela, esse item chamado Deixe sua sugestão. Clique aqui e informe aquilo que você quer aprender comigo no meu portal de vídeos treinamento. Não esqueça também, lá no meu canal de vídeos no YouTube, nós já temos mais de 510 vídeos publicados. Até abril de 2018 serão mais de 600, que eu já tenho mais de 100 vídeos programados aí para serem exibidos dia sim, dia não. E sempre que você quiser acompanhar novidades ou tiver alguma sugestão de gravação, tanto para o YouTube quanto um curso com certificados, entre em contato comigo. Um grande abraço, obrigado pela sua aquisição, obrigado pela confiança no trabalho e nos vemos então no nosso próximo treinamento. Um abraço.